agora é hora de dar um pulinho na política de novo, mas para receber o Bruno Garchagen, nosso analista político, introduzimos para você o assunto de Flávio Bolsonaro e sua possível candidatura, então, na real, o anúncio da candidatura para as eleições de 2026, mas o Bruno vai trazer um pouco da análise do cenário nesse momento, com essa possível candidatura do Flávio, o que isso significa para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, para as eleições do ano que vem. Então, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua Olá, bom participação. É um dia. prazer receber você aqui com a gente. Então, por favor, Bruno, traga uma visão geral, então, um panorama geral do que significa essa né, candidatura do Flávio. Ele mesmo falou que a candidatura tem um preço, então acaba pingando um pouco no ex-presidente Jair Bolsonaro. Por favor, traga o cenário atual com essa possível candidatura, por favor. Bom dia para vocês, bom dia para nossa audiência. Foi um anúncio de candidatura um tanto esquisito, para usar um eufemismo, porque a mesma pessoa que se coloca como candidata daquele que no campo dessa direita, um termo que eu não gosto de usar, mas vamos lá ser esquemático, no campo da direita, que é o seu pai, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, essa mesma pessoa, o Flávio Bolsonaro, no dia seguinte diz que pode negociar e a sua candidatura está à venda, o que, obviamente, já fragiliza a sua candidatura desde o início. Então, nós temos duas tensões aqui que se colidem de forma muito curiosa. A primeira, aquele que é o candidato do principal cabo eleitoral dessa direita hoje, que é o Flávio Bolsonaro, que, ao mesmo tempo, diz que a sua candidatura pode não avançar. Bom, qual é o primeiro problema nessa história toda? O Flávio Bolsonaro, ao anunciar dessa forma essa possibilidade de abrir a mão da candidatura, ele perde a capacidade de criar uma energia nova. Né? Como sucessor do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, o Flávio não herda aquele arquétipo do pai. Ele não mobiliza emoção, ele não mobiliza o conflito, ele não mobiliza aquela sensação de guerra cultural e moral que o pai dele encarnava. Ele não encarna em nenhum desses arquétipos. Então ele não inspira medo, ele não unifica e não mobiliza. A única coisa que ele consegue fazer em termos de mobilização é mesmo como herdeiro do pai. Então todas essas condições à partida complicam todo o cenário, considerando que ele nem sequer era um candidato que fazia parte das apostas, um candidato forte, o candidato mais forte desse campo do bolsonarismo era, de fato, o Tarcísio de Freitas. Tudo isso, mais essa declaração seguida ao anúncio da sua própria candidatura, faz com que essa candidatura em si comece de uma forma muito frágil. E, claro, para a situação que é o atual governo, é o melhor cenário possível. Interessante. Bom, Bruno, está aí o panorama. Nós estamos escutando muito, de fato, que é um nome fraco e que não chama muito e que provável que não tenha força suficiente para vencer a eleição. Ainda assim, para muitos está sendo visto como um movimento da família Bolsonaro para tentar tirar Bolsonaro da prisão, que seria o preço de Flávio. A chance aumenta de fazer isso ao criar um movimento como esse? Existe chance real disso acontecer? É um movimento que pode funcionar tendo isso como objetivo final? Não ter o Flávio como presidente, mas ter o Bolsonaro fora da prisão? Bolsonaro fora da prisão, para não dizer que é impossível, no Brasil, até o passado é possível de ser mudado. Então, para não dizer que é impossível, é dificílimo. A, a soltura do Bolsonaro, uma eventual anistia, está completamente fora do tabuleiro político hoje. O que vai acontecer é essa mudança, o que pode acontecer, o que está na tendência de acontecer, essa mudança da dosimetria da pena que vai favorecer o Bolsonaro e todos os outros réus, não só daquele processo do ex-presidente especificamente, mas do 8 de janeiro. Essa possibilidade é muito grande. Aí calculando, reduzindo as penas, como parece que vai acontecer, e mudando a dosimetria, aí o ex-presidente vai ser beneficiado diretamente, vai poder progredir de regime fechado para um regime semiaberto e depois sair da prisão muito antes do que sairia no atual contexto da condenação. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é que todo esse cenário que se abre é um cenário que, obviamente, fragiliza
esse campo da direita, né? Não tendo um candidato com força eleitoral hoje para enfrentar o Lula, uma alta rejeição, e o Flávio Bolsonaro tem a sua própria rejeição, ainda herda a rejeição do pai. E como é que um nome como esse consegue unificar essa direita? Então, toda essa situação é muito complicada. Mas, do ponto de vista do cenário eleitoral, embora tenha havido esse anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro, o cenário eleitoral continua aberto por culpa mesmo do Flávio Bolsonaro, como eu expliquei. Então, o jogo político ainda está sendo formado. É claro que, com o passar do tempo, e se o Flávio for mesmo candidato, essa aliança, pelo menos no campo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tende a se aliar e o Flávio Bolsonaro ganhar mais tração, mas é um nome, pelo menos nas condições de hoje, muito fraco para enfrentar o Lula, tanto no primeiro turno e ainda mais no segundo turno. Interessante. Veremos como a direita vai se desdobrar ao longo desses próximos meses, então, para as eleições de 2026. Outro assunto, Bruno, político de grande relevância que a gente queria escutar você comentando um pouco sobre, são as recentes informações divulgadas sobre o caso envolvendo o Banco Master e a esposa de Alexandre de Moraes e seu escritório de advocacia. Por favor, introduza o tema para a audiência e discorra um pouquinho sobre. Bom, não dá para entender a ascensão tão rápida do Banco Master sem essa natureza política, porque há uma barreira de entrada no mercado financeiro, mas principalmente toda a movimentação do ponto de vista do negócio que foi feita, incluindo a parte dos consignados, tudo isso depende de apoio político. Então, quando você olha o Banco Master no seu serviço, naquilo que oferecia em termos de serviço, de produto e todo o resto, ou seja, todo o portfólio do Banco Master, dependia necessariamente de um apoio político, de entrada política, de portas políticas sendo abertas. Esse caso que apareceu tanto da viagem que o ministro Toffoli fez com um advogado do Banco Master, em seguida é decretado pelo próprio ministro Toffoli o segredo de justiça do processo, e depois a revelação de que a esposa do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato, quer dizer, obsceno do ponto de vista de honorário. Quer dizer, qual é a banca de advocacia hoje que recebe honorário dessa monta de um único cliente? E aí pegamos fatos anteriores, né? A participação dele em eventos do ministro Gilmar Mendes, financiando inclusive um jantar. Então, quando você olha o Banco Master de um ponto de vista político, num cenário muito maior, primeiro, e reafirmo o que eu disse, não se explica essa ascensão meteórica sem esse componente político para abrir portas. Segundo, toda a movimentação que ele fez para conquistar, para se aproximar em pessoas do poder, seja o poder executivo, legislativo e judiciário, no caso o ministro do STF, compõe esse quadro de sustentação política, porque mesmo que eventualmente não seja o caso de ter uma relação direta com um ministro do STF, o fato de estar presente num evento do ministro do STF, de ter patrocinado um jantar nesse evento, tudo isso faz com que a imagem projetada desse banqueiro e desse banco seja uma mensagem transmite uma mensagem de muito poder político, mesmo que não tenha de fato. E a gente viu que ele tinha de fato poder político, e isso explicou a ascensão, e também tinha esse poder projetado. Agora, com esse segredo de justiça, abre-se um questionamento muito grande a respeito da motivação, claro. Eu não posso aqui afirmar coisas que eu acho, porque senão eu estaria sendo leviano sem ter provas, mas isso abre, obviamente, uma suspeita muito grande, considerando exatamente essa natureza política da ascensão do banco. E todo esse quadro que está diante de nós é um quadro muito complicado. Inclusive, para aquelas pessoas que gostam muito de falar em defesa da democracia, é um ponto a se considerar. Quando um empresário um empresário que consegue essa ascensão, que consegue esse tipo de poder, que consegue essas entradas em vários ambientes, em várias dimensões do poder político no Brasil, é de se questionar também de que maneira que isso também fragiliza a democracia ao capturar esses agentes públicos. E vai aparecer mais coisa, a não ser que o STF dê um jeito de não aparecer, porque
há muita coisa a ser revelada, esse problema é muito maior do que muita gente, ou que a maioria acha, e se aparecer todas as informações, aí vai ser um Deus nos acuda em Brasília. Interessante. Bruno, apenas para fechar, por curiosidade, você mencionou sobre o valor da monta, 3.900.000 reais mensais, certo? No universo jurídico, esse é um valor muito fora do comum? Não se vê contratos desse tamanho por mês? Ó, as grandes bancas de advocacia, com grandes empresas, empresas bilionárias, obviamente que tem contratos que podem se aproximar ou podem até ser superior. Nesse caso do Banco Master, dada a natureza do que foi revelado o contrato e tudo mais, e considerando quem é advogado, ou seja, ministro Alexandre de Moraes, tudo isso não me parece nada além de uma tentativa de se aproximar de um ministro do Supremo comprando esse acesso. Né? É claro, eu estou fazendo um exercício de hipótese, né? Mas não me parece, repito, dado o montante do contrato e dado o fato de que a banca de advocacia pertence à esposa do ministro Alexandre de Moraes, parece muito mais uma posição para ratificar essa proximidade do poder do que qualquer outra coisa. Entendido. Bruno, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Ótima quarta-feira para você. Obrigada, Bruno. Até a próxima.